Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você está me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê um dia muito tranquilo, de muita paz. Hoje vamos ler bem rapidinho, porque tem 55 versículos. É um capítulo grande, então eu vou dar pouco toque de clare. Vou tentar, pelo menos. Vamos lá. Capítulo 25 de Levítico. O 7º ano. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus vai lhes dar, deixem que... Peraí, meu fone tá caindo. Deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra a Deus, o Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas, mas no 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado ao Senhor, o Deus de vocês. Nesse ano, ninguém semeará no campo, nem podará suas parreiras, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, e nem podará as parreiras, e nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, e os seus escravos e as suas escravas, e os seus empregados e os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimentos. Que legal, né? Eles não vão fazer nada, não vão trabalhar, não vão plantar, não vão semear, não vão fazer nada, mas a terra vai fazer a sua parte. A terra vai fazer. Para alimentar todos. Ninguém vai ficar sem comida, nem os estrangeiros que estão ali no meio deles vão ficar sem comida. Todo mundo vai ter. Deus é perfeito, né? Deus não deixa faltar. Versículo 8. Contem 7 semanas de anos, isso é, 7 anos, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, nós já lemos, né? Mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias. Todos os seus campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Esse ano, ninguém semeará nos seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, e nem podará as parreiras, e nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra das terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos da colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Nossa, é caro, né? 49 anos. Acho que é isso, né? Se ainda forem muitos anos, o preço subirá, que eu falei. E se forem poucos, o preço baixará. Ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Versículo 18. Obedeçam a todas as leis e os mandamentos de Deus, para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém
é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear e nem fazer colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos, porque eu estava lendo aqui, estava pensando nisso, porque um ano você não vai colher nada, não vai plantar nada. Tudo que tiver ali é o Senhor que vai mandar. Aí no próximo ano você vai plantar e vai comer o quê? Se você vai usar o espaço para plantar. Eu estava pensando nisso. Mas aí o Senhor já veio com a resposta. Ó. A terra dará colheita suficiente para 3 anos. Então, um ano de descanso, um ano para plantar e o outro ano para colher. Então, quando você estiver colhendo, você ainda vai ter comida. Deus é muito perfeito, né? Olha que coisa mais linda. O Senhor não deixa faltar para aquele que acredita nele, para aquele que teme a ele, para aquele que coloca ele realmente em primeiro lugar, né? Não te falta nada. Não te falta nada que você precisa para sobreviver. Talvez te falte um helicóptero, um apartamento em Dubai, mas não são coisas que o Senhor se incomoda. É coisas que a gente quer, né? Não te falta nada. Ele dá o suficiente para 3 anos. Estarão comendo aqui, ó. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º. E haverá bastante para comerem até a colheita no 9º ano. Deus é muito lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. É só a gente ser fiel a Ele. Tentar ser santo o máximo possível. Obedecer às suas regras, às suas leis. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que comprar. Deus é o dono dela. E para ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter direito de tornar a comprá-lo. Se o israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, e o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que ele vendeu. Ele descontará o valor das colheitas e o terreno que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos da colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação, 49 anos. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como terrenos. O primeiro dono tem direito. Espera um pouquinho, me distraí. Versículo 31. Porém, as casas que ficam na cidade sem muralhas, como são os terrenos, o primeiro dono tem direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas, as que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele. Pois as casas das cidades onde os levitas moram serão da sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Que bonito, né? Os levitas são honrados. Levitas são aqueles que adoram a Deus.
Nós somos levitas. Eu aprendi que levita era quem canta na igreja, que é da tribo de Levi, que eram os cantores, né? Mas depois eu reaprendi que não. Todos nós que adoramos a Deus com espírito e em verdade somos levitas. Todos os campos em volta da cidade são dos levitas. Versículo 35. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe empresta. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhes vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Estou lendo aqui, eu estou me distraindo porque eu pensei, gente, se fosse nos dias de hoje, imagina. A pessoa não pode ser mandada embora, não pode ser cobrado juros, não pode nada. Você tem que dar de livre e espontânea vontade para a pessoa não ir embora. O Senhor não quer que ela vá embora. Então a pessoazinha se encostar, né? Tem de gente encostada que não quer trabalhar, só quer usar, só quer comer da sua colheita. Não está escrito no gibi. Se as pessoas leem isso aqui dessa parte da Bíblia, elas querem obedecer. Porque é sempre assim. Misericórdia. Vamos voltar. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue ao ponto de ter que se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravos, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nasceram na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou um outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos, desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O ano da libertação, que são os 49 anos, era uma base, né, para eles terem o que pode, o que não pode, quando pode, né? Era um limite, né, ali que Deus colocou. 49 anos. Ele pagará uma parte maior em dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, será uma parte menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado, que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor deles, o Deus deles. Então, israelita não pode ser escravo de israelita. E assim finalizamos o capítulo 25 do livro de Levíticos. Foi muito bom ler para vocês, mesmo sendo enorme, 55 capítulos. Um beijão no seu coração e até amanhã no 26, que é o penúltimo capítulo do livro de Levíticos. Deus abençoe sua vida. Tchauzinho.